os mistérios de Paulo, que estão se cumprindo agora. E se Paulo tivesse escrito sobre o seu tempo, sem nunca ter vivido neste século, não é teoria, não é interpretação forçada, é o que você vai ver agora e vai te deixar desconfortável do jeito certo. Fica até o final, porque o que Paulo chamou de mistério está se desenrolando diante dos seus olhos e a maioria das pessoas não está percebendo. Paulo não escreveu em paz. Escreveu acorrentado, perseguido, pagando com a própria liberdade cada palavra que registrava. E havia algo que ele precisava revelar, algo que chamou de misterion. Em grego, não é apenas segredo, é verdade ocultada até o momento certo de ser revelada. Em Romanos 16, ele diz que esse mistério ficou em silêncio por tempos eternos, mas foi manifestado. Em Efésios 3, afirma que recebeu por revelação o conhecimento de algo que não havia sido dado a conhecer em outras gerações. Paulo sabia que carregava algo maior do que ele mesmo. Agora olha ao redor. A informação nunca foi tão abundante. A sabedoria nunca foi tão escassa. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala do mistério da iniquidade e diz que ele já estava em ação, não que ia começar, já operava. Em 2 Timóteo 4, descreve pessoas que não suportariam a sã doutrina, que acumulariam mestres conforme os próprios desejos, que teriam ouvidos que coçam, sempre buscando novidade, nunca chegando à verdade. Você abre qualquer rede social hoje e vê exatamente isso. Pregadores que nunca falam de pecado, mensagens sem cruz. Fé transformada em autoajuda com versículo na legenda. Em 2 Timóteo 3, Paulo descreve os homens dos últimos tempos, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, com forma de piedade, mas negando o seu poder. Aparência de espiritualidade, ausência de transformação. Pergunta direta: o que você tem consumido espiritualmente te tornou mais parecido com Cristo, ou apenas mais confortável? Se você chegou até aqui, já percebeu que mensagem rasa não te alimenta mais. Este canal existe para quem quer a palavra sem filtro. Se inscreve, porque o que vem por aí é para quem está sério com Deus. Em Efésios 3, Paulo revela o mistério do corpo de Cristo. Judeus e gentios, inimigos históricos, unidos numa só identidade. Explosivo para a época. Mas em 2 Tessalonicenses 2, ele também fala de uma grande apostasia antes do fim. E em Mateus 24, o próprio Jesus coloca duas coisas juntas: o Evangelho sendo pregado a todas as nações e o amor de muitos esfriando. Como as duas coisas coexistem? Crescimento numérico não é avanço do reino. Uma arena cheia pode estar mais longe de Deus do que uma sala com 12 que tremem diante da palavra. Então o que fazer? Primeiro, reconheça onde você está. Em Filipenses 4, Paulo diz que aprendeu o contentamento. Não nasceu assim, passou pela necessidade e pela abundância, e em nenhuma das duas perdeu o centro. Segundo, volte aos fundamentos. Em 2 Timóteo 3, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada e útil para corrigir, instruir, transformar. Numa era relativista, acreditar que a palavra basta é o ato mais radical que você pode praticar. Terceiro, escolha comunidade com critério. Em 1 Coríntios 4, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ele fazia discípulos reais. Sofria com o pecado dos irmãos como se fosse o seu. Você tem pessoas assim na sua vida? Ou só segue perfis? Nos comentários, responde isso e pensa antes de escrever. Você está vivendo uma fé que Paulo reconheceria ou uma fé que o mundo aprova? Quem está aqui não se contenta com o mínimo. Em Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome de Deus
é sempre respondida. Paulo terminou numa cela, não num palco. E em 2 Timóteo 4, nas últimas linhas que escreveu, estão estas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, sem arrependimento, sem traição à mensagem. Os mistérios que ele revelou não são para debates acadêmicos, são mapas para quem está navegando num tempo escuro e chamando isso de liberdade. A pergunta não é sobre o futuro profético, é sobre você. Quando chegar seu momento final, você vai poder dizer o mesmo que Paulo disse? Guarda essa pergunta no coração. É lá que ela precisa trabalhar. Até o próximo vídeo. Que a palavra te encontre onde você realmente está.